Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus por estar aqui essa noite? 3 pessoas. Quem está feliz por estar aqui essa noite? Aleluia. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela presença do Senhor, presença do Espírito Santo que é manifesta nessa reunião desde que nós começamos aqui. Ontem nós estávamos lá na GC Hope também cooperando com eles em um período de adoração. Deus fez grandes coisas lá em nosso meio, mas quando eu estava aqui adorando, veio uma alegria no meu coração, porque aqui nós estamos em casa. E não se compara ao momento na presença de Deus quando você está em casa, quando você está com os irmãos que você ama, quando você está com os seus pastores, como nós estamos aqui. Não há lugar que se compare a esse lugar, a essa presença. Às vezes a gente acostuma com esse ambiente, mas é bom quando você tem uma experiência fora daqui. O ano passado eu tive Covid, eu fiquei 2 finais de semana sem estar presente no culto. E o momento que eu mais sofri foi o momento da hora do culto, porque eu queria estar aqui. E às vezes a gente está aqui e a gente acostuma com esse ambiente. E pensa, é só mais um culto, é só mais uma reunião. Nunca é só mais um culto, nunca é só mais uma reunião. É o culto, é a reunião, porque nós estamos na presença de Deus e quando nós estamos diante dEle, Ele faz tudo novo todos os dias. É uma experiência nova a cada dia. Abra a sua Bíblia comigo, querido, eu ainda tenho uma palavra para compartilhar contigo. Lucas capítulo 15. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 15, verso 11. Lucas 15, verso 11. Quem encontrou, diga glória a Deus. Você que encontrou, feche os seus olhos, vamos orar um pouco, vamos adorar mais um pouco. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te damos graça pela honra, pelo privilégio de poder estar aqui na tua casa. Mas essa oportunidade que nós temos de apresentar a nossa vida, apresentar o nosso coração, como oferta agradável no teu altar. Pai, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, assim como o Senhor já está ministrando desde o início dessa reunião. Fala conosco através da Tua palavra. Pai, que possa vir sobre nós uma palavra rema. Nós nos submetemos à Tua presença, ao Seu senhorio. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Nós entronizamos a Tua presença. Ninguém é maior do que o Senhor nesse lugar. Nós damos liberdade ao Senhor para ministrar sobre as nossas vidas, que possamos sair daqui transformados pela Tua presença e pela Tua palavra. Aleluia. Vamos ler Lucas capítulo 15, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou contando, né? Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Até aqui. É um texto muito conhecido e eu escolhi esse texto apenas para dar base naquilo que o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração para compartilhar com a noiva de Cristo essa noite. A parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Jesus estava ensinando por parábolas e essa é uma das mais profundas, porque através das parábolas Jesus ensinava os princípios do reino de Deus. Jesus estava ensinando os princípios do reino, quando ele ensinava acerca das parábolas.
E Deus ministrou algo profundo em meu coração e eu escolhi esse texto para embasar aquilo que Deus estava falando comigo. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Alguns não são, não tem problema. Quem é, vai entender. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Querido, todo ser humano, quando nasce, ele é uma criatura de Deus. Mas quando ele aceita Jesus, quando ele decide caminhar com Deus e entrega o governo da vida dele, então ele passa a ser, ele se torna um filho de Deus. Romanos capítulo 8, verso 17, a Bíblia diz que nós somos filhos, e porque nós somos filhos, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Todos que são filhos são herdeiros. As minhas filhas, elas são as minhas herdeiras. Tudo que eu tenho, elas também têm. Tudo que é meu também é delas. Porque eu sou pai, então, elas como filhas, elas são as minhas herdeiras. Você como filho de Deus, eu tenho um recado, porque talvez você esqueceu esses dias. Existe uma herança de Deus preparado para você. Deus tem uma herança que está guardado, preparado para você como filho e como filha de Deus. Existe uma herança que está preparada para nós. Tudo que é de Deus é teu, tudo que é de Deus é meu. Você já pensou nisso? Tudo que é do Pai é do Filho. Então tudo que Deus tem, você também tem. Eu também tenho, nós temos o direito como filhos de Deus. Só que aconteceu algo comigo esses dias e eu aprendi uma lição muito poderosa. Eu estava trocando de aparelho e naquela troca de aparelho, eu tenho alguns arquivos meus que ficam na nuvem, no Google Drive. E eu naquela troca de aparelho, eu perdi a minha senha do Gmail. Então eu não conseguia acessar aquilo que era meu, estava guardado, estava ali no Google Drive, mas eu não conseguia acessar porque eu não tinha a senha. E nessa minha busca, que demorou para mim conseguir recuperar, criar uma nova senha e ter acesso, eu aprendi um princípio profundo em relação a isso, porque às vezes nós entendemos, nós declaramos que somos filhos de Deus, sabemos que temos uma herança, mas a gente olha assim, cadê essa herança? Eu não estou vendo essa herança. Eu não estou vivendo como um herdeiro de Deus. Na minha vida eu não estou vendo o resultado. Eu olho para mim e não há motivos para me dizer que eu estou vivendo, que eu estou recebendo sobre mim uma herança de Deus. E aí eu aprendi que para você acessar a herança que Deus tem para a tua vida, você precisa de uma senha. Os arquivos eram meus, eu era o dono de tudo, mas eu não podia acessar porque eu não tinha senha. Olha aí para o irmão que está do teu lado de longe e fala assim: querido, a tua herança está na nuvem. Não, vira para o outro irmão que está aí do outro, fala assim: querido, a tua herança está na nuvem. A tua herança está no céu. A tua herança está com Ele. Quem tem a senha é o Pai. E o Pai está querendo te entregar a senha de acesso para a herança. Quem quer receber a senha de acesso? Então eu vou compartilhar contigo 3 dígitos dessa senha, que vai te autorizar a acessar a herança, aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Sabemos que Deus tem coisas grandiosas. Quando eu olho para mim, eu falo: Senhor, eu sei que eu tenho vivido coisas grandes em Ti, mas eu sei que coisas maiores do que as que eu estou vivendo, está guardado, está preparado para mim, e eu quero acessar. Que o Senhor possa me preparar para acessar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas vem comigo aqui no texto. Nesse texto, o filho pródigo, ele chega diante do pai e faz o seguinte pedido: Pai, dá-me aquilo que é meu por herança. Ele chega diante do pai e diz: Pai,
Eu quero a minha herança, eu sei, eu descobri que eu tenho uma herança, eu quero a minha herança. E o pai deu. O pai reuniu os 2 filhos e repartiu a herança. E começa o desfecho de uma história muito triste, muito trágica. Por quê? Porque um filho que resolveu pedir, que resolveu requisitar do pai uma herança que não era tempo de receber. Um filho que pediu para o pai uma herança, mas não era a hora, não estava na hora de receber a herança. Talvez você está orando, pedindo coisas para Deus que você não está preparado para receber. Às vezes a gente ora pedindo um monte de coisa para Deus, mas nós não estamos prontos para receber de Deus. E é por isso que Deus não compartilha com a gente. E é por isso que Deus não dá, porque nós não estamos prontos, preparados para receber a herança. Quem está entendendo essa palavra? Ele pediu a herança e o pai deu. E eu conheço muitas pessoas que ousou pedir para Deus muitas coisas e Deus deu. E pelo fato de Deus ter dado, elas nunca mais voltaram na presença de Deus. Eu conheço muitas pessoas que oraram tanto por um emprego, oraram tanto por um concurso público, oraram tanto para abrir uma empresa, mas quando recebeu, elas agiram exatamente como o filho pródigo. Agora eu vou administrar aquilo que Deus me deu. Agora eu vou administrar aquilo que Deus me deu, que Deus derramou sobre a minha vida. A minha oração todos os dias é: Pai, não me dê nada. Não me dê nada. O Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu coração. Não me dê nada que possa me tirar da Tua presença, que possa me tirar da Tua casa, que possa me tirar da comunhão que eu tenho contigo. Lá vai aí o primeiro dígito da senha. Anota para você não esquecer. O primeiro dígito da senha para acessar a herança que Deus tem para você e para mim é aprender a esperar o tempo de Deus. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há um tempo determinado por Deus para todo propósito. É assim na tua vida e é assim na minha vida. Há um tempo certo para a gente receber. E quem sabe o tempo certo? Quem sabe o tempo é Ele. Quem sabe o tempo é Ele. Talvez você está frustrado, talvez você perdeu até a fé, porque você esperou muita coisa em Deus e não aconteceu da forma que você queria que acontecesse, no tempo que você esperava que fosse acontecer, não aconteceu. E eu tenho um recado para você, querido: Deus não age no seu tempo, no meu tempo. E eu ando preocupado esses dias porque as coisas estão muito aceleradas. Nós estamos vivendo um aceleramento das coisas, tudo é muito rápido. Eu estava hoje lembrando disso. Alguns anos atrás a gente tinha internet de 10 mega, né mesmo? 10 mega para você ver um vídeo no YouTube, um vídeo de 5 minutos, levava meia hora. Ficava aquele negócio e você ficava ali assistindo. Hoje é 200 mega, hoje não trava de jeito nenhum, você coloca o vídeo, ele vai até o final, e agora eu descobri que tem um recurso para você acelerar o vídeo, porque tem gente que está achando que ainda está demorando demais, e acelera o vídeo para passar rápido. No WhatsApp agora tem um recurso para você acelerar o áudio, você não quer ouvir a pessoa falando muito tempo, você coloca, acelera para terminar logo, às vezes 20 segundos. As pessoas estão agitadas demais com muitas coisas. Parece que o dia está pequeno, parece que as coisas têm que ser agora. Aí está o grande problema, porque quando a gente vai lidar com as coisas de Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aí a gente faz uma oração hoje, a gente acha que vai acontecer amanhã de manhã. Quando Deus fala uma coisa, quando você recebe uma palavra de Deus, você vai embora e fala: agora ninguém me segura amanhã de manhã. Amanhã de manhã ninguém me segura. Aí você chega na segunda-feira,
Parece que está tudo normal. Parece que está tudo normal lá fora. Você encontra os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. E aí muita gente fica assim, e agora? Eu acho que... Então não era verdade? Deus falou, não está acontecendo. Aí você tenta acelerar, mas não tem como acelerar. Não tem como acelerar o processo de Deus na nossa vida. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas eu tenho uma palavra de esperança, eu tenho uma palavra de ânimo para a tua vida. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Mas não aconteceu ainda. Eu já estou esperando há mais de 10 anos. Até hoje eu não vi nada. Vai acontecer. Se Ele liberou uma palavra, se há um decreto de Deus, continua crendo, continue esperando. Descansa no Senhor, porque eu sei de uma coisa: vai acontecer. Aleluia. Se Deus falou, vai acontecer. Josué e Caleb esperaram 45 anos para ver a promessa de Deus sendo realizada. Quando eles subiram para ver a terra, quando eles voltaram diante de Moisés e passou o relatório, ali eles receberam a palavra de Deus: a terra que vocês viram, vocês vão tomar por herança. Mas foi 45 anos para tomar posse. Quanto tempo você está esperando? Quanto tempo você resiste esperando? Eu estou vivendo hoje coisas que Deus falou comigo há 10 anos atrás. Eu estou vivendo hoje coisas que Deus falou comigo há 20 anos atrás, quando eu era criança. Hoje eu estou vivendo as palavras que Deus falou naquele tempo. E tem muitas que até agora ainda não aconteceu. Mas não foi 45 anos ainda. Então, se Josué e Caleb conseguiu esperar 45, eu vou permanecer aqui. Eu vou permanecer crendo e acreditando. Por quê? Porque foi Deus que falou. Eu sei que foi Deus. Então, se Deus falou, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma palavra de Deus é um decreto de Deus. Eu não posso perder a minha fé, eu preciso continuar crendo. Eu preciso aprender a esperar em Deus. Deus não se move no nosso tempo. Há um tempo para todas as coisas. Se não chegou ainda, querido, o tempo de você viver algo extraordinário que Deus prometeu, continua esperando, porque está chegando aí. Está vindo coisas grandes de Deus aí pela frente, está vindo coisas novas, está vindo milagres sobrenaturais, manifestações da glória de Deus. Aleluia. Mas vai passar pelo teste do tempo, da espera. Porque quando nós esperamos nesse tempo, a nossa fé é provada. Não dá para acelerar as coisas de Deus. Mas o filho pródigo quis acelerar o processo. Eu sei que não está na hora de receber a herança. Mas eu quero a minha herança, e o pai deu. E ele recebeu aquilo que queria. Segunda chave, o segundo dígito da senha. Maturidade. A gente precisa entender uma coisa, querido. Às vezes nós não recebemos a plenitude daquilo que Deus disse que ia nos entregar simplesmente. Não é falta de oração, não é falta de busca de Deus. É simplesmente porque nós não temos maturidade necessária para administrar aquilo que Deus tem para colocar nas nossas mãos. Maturidade é algo que nós precisamos adquirir. Gálatas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que se o herdeiro for menor de idade, em nada lhe difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. É preciso que nós tenhamos maturidade para tomar posse das coisas que Deus tem preparado para nós. Só que maturidade, a gente não adquire maturidade do dia para a noite.
Deus trabalha algumas situações em nós para edificar em nós essa maturidade. E uma das coisas que Ele usa é a palavra não. Como você reage quando você ouve não? Quando você está otimista, quando você está animado, quando você está sonhando com alguma coisa, você ouve aquela palavra não. Pois é, o não de Deus é pedagógico. Todas as vezes que Deus diz não para nós, Ele está nos ensinando alguma coisa. Toda vez que você ouve não, Deus está trabalhando a sua maturidade. Porque às vezes nós somos crianças, às vezes nós somos imaturos demais para receber, mas a gente quer tomar posse, e Deus está trabalhando em nós algumas áreas da nossa vida para nos tornar aptos a receber aquilo que Ele tem. Quem está entendendo essa palavra? Eu estou te dando chaves para mudar a tua vida. Quando surgem os problemas, são oportunidades que nós temos de amadurecer em Deus. Quem gosta de problema? Deixa eu ver aqui agora. Quem gosta de problema? Teve uma irmã ali que levantou as mãos. Quem gosta de problema? A gente não gosta dos problemas. A gente ora até para fugir dos problemas. Mas tem problemas que surgem na minha vida e na tua vida, que foi o próprio Deus. Às vezes a gente tem mania de dizer que foi o diabo. Eu lembro alguns anos atrás, escuta isso. Numa época que faz bastante tempo, a gente estava orando, em busca de Deus, e um rapaz que eu conheci, o carro furou o pneu bem no meio da avenida. E ele me ligou. Ele me ligou e falou: o diabo está furioso comigo. Nós precisamos fazer uma oração de guerra. O diabo está furioso comigo. O pneu furou no meio da avenida aqui. Faz alguma coisa por mim. Eu saí correndo, fui lá dar o socorro, né? Cheguei lá e vamos fazer uma oração de guerra aqui. Eu falei: irmão, acho que não é uma boa ideia aqui. Acho que melhor a gente tirar o carro daqui. Não, nós vamos fazer uma oração. O diabo está furioso. Eu falei: irmão, tinha um prego ali. Tinha um prego no asfalto. Tinha um prego. É só a gente remendar o pneu, vamos tirar o carro daqui. Não, mas o diabo está cirandando, o diabo está furioso. Eu falei: ele vive furioso, ele não tem nenhum dia que ele está bonzinho. Quando você está divertindo no churrasco, ele também está furioso. Não é só agora, ele vive furioso. Foi só o pneu que furou, vamos remendar o pneu, vamos tirar daqui. Problemas surgem, querido, na vida de quem ora também. Problemas surgem, situações surgem na vida, e nem tudo é o diabo. Problemas existem para ser resolvidos, e quando a gente resolve os problemas, nós estamos amadurecendo em Deus. O que separa uma criança de um homem é o tempo, a experiência e a capacidade de resolver os problemas. Quando surge um problema, resolve o problema, encara o problema. No mínimo, você vai sair de lá mais experiente. Nem tudo é o diabo. Tem um monte de problema que surge na minha vida, que não, eu sei que não é o diabo, é Deus que está trabalhando em mim, trabalhando no meu caráter, me fazendo amadurecer, me homem. Quando surgem os problemas, eu faço 3 avaliações. Eu paro e penso: eu errei em alguma coisa? Eu estou vivendo isso porque foi alguma falha minha? Aí se eu chego à conclusão: não, eu não fiz nada para estar aqui. Aí eu vou: será que Deus está querendo me ensinar algo com isso? Aí em terceiro eu penso: pode ser algo do diabo preparado. Porque, querido, o diabo não tem poder para parar a minha vida e a tua vida. Se o diabo está toda hora criando situações, se fazendo parar, ele está muito poderoso. Ele não pode fazer nada na minha vida e na tua vida se Deus não permitiu. Sem a permissão de Deus, ele não pode fazer nada. Eu lembro de um tempo atrás, uma pessoa também
a energia cortou na casa dele, ele ligou, o diabo está furioso porque cortou a energia e agora, eu não sei, eu falei, irmão, mas primeiro, antes da gente estava atrasado a conta? Não estava. Eu falei, então, irmão, se estava atrasado a conta do diabo, não coloca a culpa nele, a gente precisa pagar, se eu não pagar a minha também, o diabo vem aqui. Não foi o diabo, é porque você não pagou a conta, amigo. Tem coisas que a gente precisa entender, porque senão a gente fica o tempo todo buscando situações, e como a gente não acha culpa em ninguém, a gente põe a culpa no diabo. Mas na verdade eu precisava era tomar uma posição em Deus e resolver o problema. Porque quando eu resolvo os problemas, Deus está me dando a oportunidade de amadurecer. Uma oportunidade de ser alguém com a capacidade maior. O pastor Wander está aqui, ele é pastor por quê? Porque resolve problema. Eu sou ovelha para ligar para ele, para ajudar a resolver os meus. Mas eu ajudo muita gente a resolver problema. Agora, querido, a gente precisa entender isso. Isso aqui é maturidade, é você entender que eu posso resolver os problemas. E eu posso orar também e botar o diabo para correr. Quando ele se andar, quando ele aparecer na minha frente, eu também posso. Eu também tenho autoridade sobre a minha vida para orar e botar ele para correr. Às vezes a gente fica esperando alguém para me ajudar, alguém para me ajudar. Lá em casa, as minhas filhas, quando aparece barata, papai, papai, papai. Isso a Rebeca, que é mais nova, está fazendo. A Sara já não faz mais. Quando aparece barata, eu escuto só o estralo. Tem! Aí eu olho assim, está crescendo, está amadurecendo, já está conseguindo matar a barata, já não está chamando papai toda hora para matar a barata. Estou vendo uma evolução aí, está crescendo. Ela quer fazer receita, eu falo, pode ir, pode ficar no fogão, pode usar. Porque eu já vi que ela consegue, ela está amadurecendo, ela está crescendo. Querido, assim somos nós nas mãos de Deus. Se toda vez que Deus coloca um desafio nas tuas mãos, você recorre a alguém, você grita papai, você grita o irmão mais velho, você grita alguém para te ajudar, Deus não pode colocar coisas maiores. Se aparecer um problema essa semana, escuta isso, resolve o problema. Resolve o problema. Agora, se for algo que realmente você avalia e fala assim, não, aqui não... Aí você pode ligar para o pastor Wander. Pode me ligar também, pode ligar para as irmãs, liga para o seu discipulador, para a sua discipuladora, para te orientar. Porque, querido, às vezes nós somos tão infantis que quando na hora de tomar a decisão, a gente não pergunta para ninguém. A gente toma as decisões. Às vezes tem dois caminhos, um caminho cheio de arame farpado e um caminho que não tem nada, um caminho com a estrada limpa. E aí a pessoa vai e escolhe o caminho com arame farpado. Aí vai lá e enrosca no arame farpado. E aí diz assim, ninguém me ajuda. Estou precisando aqui, ninguém me ajuda. Pastor sumiu, discipulador não vem me ajudar, eu estou aqui, estou abandonado, essa igreja não ama ninguém, ninguém ama ninguém, eu estou aqui abandonado. Querido, na hora que você tinha que ter ligado, era na hora de, eu vou por esse caminho ou eu vou por aqui. Na hora de tomar decisões, mas depois que você já tomou a decisão, querido, resolve o problema, sai do enrosco. Problemas são inevitáveis. Você vai ter um monte essa semana. Todos nós temos diversos problemas. E não adianta orar para fugir deles, porque eles vão surgir. Mas o que Deus vai fazer é te tornar apto a resolver todos eles. Deus vai te capacitar para resolver os problemas. Se você quer ser alguém grande, e isso é para mim também, se eu quiser viver algo, experiências maiores em Deus, eu preciso entender que problemas maiores irão surgir. E eu não vou fugir de nenhum deles, eu vou derrubá-los. Quando Golias surgiu afrontando o exército, todo o exército ficou com medo, era uma oportunidade. Quando Davi chegou, falou assim, não. Isso aí é uma oportunidade.
gigantes surgem, desafios surgem, e nós vamos enfrentá-los e vencê-los. Quem está entendendo essa palavra? Então nós precisamos resolver os problemas, porque em meio aos problemas, Deus está trabalhando a nossa maturidade. Algo interessante. Deus ministrou o meu coração. Quando nós temos a oportunidade de compartilhar aquilo que nós temos, isso é oportunidade de amadurecimento. Faz um teste. Eu lembro, um tempo atrás, eu estava jantando na casa de uma pessoa, eu nem lembro mais quem, mas eu lembro da história. E tinha uma criança brincando com o brinquedo, e ele veio, olha tio, e tal, me mostrava o brinquedo. E aí eu ousei pegar o brinquedo. Eu tive aquela ousadia de pegar o brinquedo da mão. Então deixa eu ver aqui, quando eu peguei o brinquedo, a criança desabou. Ela desabou. É meu, ele tomou meu brinquedo, é meu. E aí saiu correndo, foi atrás dos pais. Eu não tomei não, eu só estou vendo aqui, já vou te devolver. Calma. Porque criança gosta de dizer, é meu. Algumas crianças até compartilham um pouquinho mais. Elas gostam de dar aquilo que tem, mas se ela tiver com algo que ela ganhou, que ela esperava muito, tenta tirar das mãos dela. Elas até dividem, vamos brincar junto, mas fala assim, não, eu vou levar, você vai ficar sem. E aí observa a reação. Querido, quando nós temos a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus nos deu, nós estamos tendo uma oportunidade de se tornar alguém maduro. Quando nós temos a oportunidade de investir no reino, alguém maduro, alguém que quer reter aquilo que tem, é porque ele ainda é criança, ele é imaturo, ele não entendeu nada. Porque Deus não me chamou para reter nada, Deus me chamou para compartilhar. A característica do nosso Pai é compartilhar. E nós, como filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, carregam em si o desejo de dar, o desejo de compartilhar, o desejo de abençoar, porque a característica do Pai é abençoar. Eu não posso reter aquilo que eu estou recebendo de Deus. Nós somos como rios, um rio que flui, então eu recebo e eu dou. Eu recebo e eu abençoo, eu não posso reter. Deus não tem compromisso com quem está querendo só reter para si. Deus não quer abençoar a tua vida para você guardar. Deus quer abençoar você para você compartilhar. Ei, noiva do Cordeiro, Deus está nos chamando para viver um nível maior de entrega, um nível maior. Eu tenho, Deus me deu, mas eu vou entregar. Por quê? Porque o meu Pai vai me dar outro amanhã. Eu conheço o meu Pai. Ninguém deu glória a Deus agora, fica difícil. Ninguém deu glória a Deus. Amadurecer em Deus, crescer em Deus, conhecer a Deus. Esse é o chamado de Deus para a tua vida e para a minha vida. Nós amadurecemos quando sofremos derrotas. Querido, se tem uma coisa que nos ensina, são as derrotas. Sabe aquele momento que você fica assim, eu tô em cacos, eu estou derrotado. Eu não consigo contar aqui para dizer para você quantas vezes eu passei por derrotas. Lugares que eu almejei estar, coisas que eu queria ter e não tive. E hoje eu olho para trás, Senhor, muito obrigado por cada derrota daquela, porque elas me tornaram quem eu sou hoje, dependente de Ti. A gente não gosta das derrotas, mas elas são necessárias. Eu só estou aqui porque eu fui derrotado algumas vezes. Eu me lembro quando eu fiz 18 anos, lá na cidade onde eu morava, interior de Goiás, Padre Bernardo. O futuro de todo adolescente quando fazia 18 anos era ir para Brasília, se alistar nas Forças Armadas e ficar por ali.
Esse era o sonho porque lá não tinha emprego, lá não tinha nada. Não tinha uma faculdade, não tinha nada, uma cidade pequena. Então esse era o objetivo de vida. Quando eu fiz 18, eu fui me alistar. Cheguei lá, em Brasília. Na hora que eu fui alistar, um dos que estava organizando falou assim: olha, o capitão gostou de você. E ele colocou você na aeronáutica. A aeronáutica era o top, era o que todo mundo queria, era a aeronáutica. Depois vinha a marinha, o exército era o que ninguém queria, mas em último caso. Ele falou assim: ele vai colocar você na aeronáutica. Meu coração começou a disparar dentro de mim, e comecei a lembrar dos meus amigos lá na cidade. Eu falei: meu Deus, eu não vou ter coragem de fazer isso, eu quero voltar. E na hora que era para decidir, que era para carimbar se era reservista ou se ia alistar, ele falou assim: você vai ficar ou você vai embora? Eu pensei e falei: eu vou embora. Ele falou: cara, pensa bem, é a oportunidade da tua vida. Essa fila aí, todo mundo quer a aeronáutica e eles estão no exército. E você foi escolhido para a aeronáutica. E eu olhei assim para ele e falei: eu não quero não. Eu estava com tanto medo dentro de mim. Eu falei: não quero não. E voltei para casa com a reservista. Mestre, quando eu cheguei lá em casa, mamãe olhou assim e falou: e aí, deu certo? Deu certo. Aí eu tinha uma irmã minha, chegou assim: e aí, como que foi o resultado? Não, você foi reprovado? Não, eles queriam que eu ficasse lá, mas eu não quis ficar não. Ela olhou assim: seu burro, você está perdido, agora só resta a enxada, você vai ter que ir para a roça. Eu lembro que eu fiquei tão derrotado aquele dia, eu falei assim: por que eu fiz isso? Eu não sei por que eu tomei essa atitude. E tempos depois eu fui para a fazenda, eu fui para a roça mesmo. E eu estava lá na fazenda trabalhando com meu irmão, fazendo curral, lixando madeira. Aquela sensação de derrota tão grande foi quando eu deitei debaixo de um pé de manga depois do almoço e eu ousei conversar com Deus. Falei: Deus, eu não sei agora, parece que a minha vida, o meu futuro é isso aqui mesmo, eu vou ficar, é aqui. E eu fiz uma pergunta para Deus, falei: Deus, esse mesmo o propósito? É ficar aqui nesse lugar, é ficar nesse lugar. Se o Senhor tiver alguma outra coisa, se o propósito do Senhor for qualquer outra coisa, então fale comigo. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus dizendo: você não vai ficar nesse lugar. Eu estou te preparando para algo que você ainda não sabe, mas você vai entender no tempo certo. Ainda não é tempo de entender. E eu realmente não entendia nada. Mas eu falei: mas eu acredito então. Eu acredito no Senhor. Eu vou esperar. Foi 2 anos depois que apareceu a oportunidade para vir para cá. E hoje eu olho para trás assim, falando: aquilo que parecia uma derrota tão grande na minha vida se tornou uma das maiores vitórias. Eu só estou aqui porque aquele dia eu decidi, por causa de medo, por não sei qual motivo, eu não quis tomar aquela decisão. E é por isso que hoje eu estou aqui falando. É por isso que hoje eu estou congregando nessa igreja. É por isso que hoje eu tenho a família que eu tenho. Como seria a minha vida se eu não estivesse aqui? Como seria a minha vida se eu não estivesse aqui? O que eu ouvi de todos naquela época foi: a pior decisão da tua vida. Você acabou com a tua vida, você não tem futuro mais. Mas o meu futuro não estava nas mãos de ninguém, estava nas mãos de Deus. Querido, talvez as derrotas que você sofreu até hoje, você fala assim: nossa, talvez você está apegado ainda. Deu errado, eu queria tanto aquilo, eu queria tanto e não deu certo. Querido, escuta isso. A sua derrota de ontem é apenas um aprendizado para as vitórias que Deus vai trazer amanhã. Tem coisas grandes vindo aí.
Talvez você diga assim, eu só colecionei derrota até hoje. É com você que eu estou falando hoje. Até hoje foi só derrota, foi só perca. Não tem problema não, querido. Ainda não acabou. Escuta isso, ainda não terminou. A tua história ainda não terminou. Quem tem autoridade para colocar o ponto final na tua história é Deus. E Ele ainda não fez. Então ainda tem capítulos aí pela frente. Continue crendo, continue acreditando. Continue esperando. Você está se tornando alguém melhor. As vitórias pouco importam na nossa vida, elas nos ensinam muito pouco. Mas as nossas derrotas trazem grandes lições. Eu costumo brincar com a minha esposa, porque ela, antes dela me conhecer, ela foi noiva. Ela tinha um sonho de se casar com um rapaz. Já tinha mobília, ela não é... vou falar, nós estamos curados, a gente fala. Ela tinha mobília, tinha apartamento já, estava tudo pronto. E poucos dias antes do casamento, eu não sei, ela conta que não sabe por quê. Sabe que as coisas deram errado e tudo acabou. E ela sofreu, eu sei que ela sofreu, ela conta a história. Depois ela te conta em detalhes, em um outro momento. Ela sofreu. E aí hoje eu olho para ela, porque alguns anos atrás a gente conheceu como que ele estava vivendo. E eu descobri que ele estava no 3º casamento. Aí eu cheguei para ela e falei, olha, lembra daquele rapaz que você queria casar? Pois ele está no 3º casamento já. Aí eu falei assim, Deus foi bom contigo, hein, Laura? Deus foi bom contigo, hein? A sua derrota de ontem. Fala aí. Eu também queria casar um tempo atrás. Quando eu era jovem, adolescente. Eu sofri muito uma experiência que eu tive. Porque eu queria que desse tudo certo, mas não deu. E hoje eu falo assim, obrigado Deus, obrigado Jesus, porque não deu certo. Porque eu conheci a minha princesa, a minha esposa, que está comigo hoje. Ela me edifica, ela me torna melhor. Ela é uma ferramenta de Deus para transformação profunda na minha vida. E eu dou glória a Deus por todas as derrotas que eu sofri. Hoje eu sou grato. Talvez você tenha vivido esses dias de derrota e você está triste, abatido por causa delas. E hoje, através dessa palavra, eu estou aqui para te dizer: essas derrotas não te definem. O que você está vivendo hoje não te define. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é um herdeiro de Deus, você é uma herdeira de Deus, e existe algo preparado para a tua vida. E eu encerro aqui, e te dou o 3º dígito da senha, que é a intimidade com o Pai. Quando você lê esse texto, quando você esquadrinha esse texto, você vê uma coisa. Existe um detalhe muito poderoso nessa história. Escuta isso. Você vai perceber algo. Que o pai tinha 2 filhos. Mas os 2 não conheciam o pai. Eles não conheciam o pai. Eles não tinham intimidade com o pai. Porque um estava interessado na herança, naquilo que ele podia receber. E o outro trabalhou a vida toda, e ele aparece no final do capítulo 15 reclamando porque trabalhou a vida inteira e não recebeu nada do pai. É quando o pai olha para o 2º filho e diz assim: pai, tudo que é meu é teu. Tudo que eu tenho
também é teu. Quando ele chega para o pai e diz: pai, o senhor matou um novilho, o senhor colocou um anel no dedo do meu irmão, o senhor colocou sandálias novas, e o senhor nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. O pai diz: não, mas você não sabia? Tudo que é meu é teu também. Os dois não conheciam a essência do pai. Enquanto um esteve sempre na casa, trabalhando, servindo, mas não usufruía da herança que tinha, porque ele achava que não era dele, porque ele achava que tudo era do pai, mas ele não tinha acesso. E o filho mais novo, ele não conhecia o pai, porque ele só queria receber aquilo que o pai tinha. E algo poderoso nesse texto, porque o texto diz que quando o filho pródigo cai em si, o texto diz: caindo ele em si, diz: eu vou retornar à casa do meu pai, eu vou retornar à presença dele, porque até os empregados lá na presença dele vivem melhor do que o que eu estou vivendo. Querido, talvez até hoje você quis governar a tua vida, talvez até hoje você esteve no controle dela. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você está nele, quando você tem comunhão e intimidade com o Pai, você usufrui da herança. Quando você está com Ele, você usufrui de tudo que Ele tem para a tua vida. Você não precisa tomar para si, você não precisa dizer: dai-me aquele emprego, dai-me aquela faculdade, dai-me aquilo que eu tanto sonho. Não, dai-me a tua presença, dai-me esse lugar de comunhão e de intimidade contigo, porque hoje eu entendo: se eu tiver com o Pai, eu tenho tudo. 3 pessoas, se eu tiver com o Pai, se eu tiver intimidade e comunhão com Ele, eu vou entender: tudo que é do Pai também é meu. Tudo que está com Ele está comigo. Eu não vou orar pedindo as bênçãos, eu vou ser um abençoador. Por quê? Porque eu estou com o Pai, eu ando com o Pai. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou tomar posse por herança, eu vou abençoar o lugar. Aonde eu passar, aonde eu declarar com a minha voz, é como um decreto de Deus que vai estar fluindo. Por quê? Porque o Pai está em mim, e tudo que o Pai declara, acontece. Tudo que você declarar em nome do Pai, irá acontecer. Noiva do Cordeiro, está na hora da gente entender essas profundidades em Deus. Tem coisas maiores vindo aí, mas nós vamos alcançar quando nós estivermos conectados com o Pai, em intimidade com Ele. Ore cantarabaxere, andarabaxere, andarabaxere. Deus compartilha os segredos com aqueles que são íntimos. Quanto mais intimidade com Deus, mais segredos Ele vai compartilhar contigo, mais senhas de acesso Ele vai te entregar nas suas mãos. Eu sei de uma coisa: existe algo poderoso. A senha está com o Pai. Quem sabe a senha é Ele. Quem libera é Ele, quem entrega é Ele. A única coisa que eu preciso fazer como prioridade da minha vida: Pai, eu não quero viver em nenhum outro lugar. Eu não quero receber nada do Senhor. Eu não quero que nada na minha vida esteja acima da minha comunhão e do meu relacionamento contigo. Quando o filho pródigo voltou para casa, ele descobriu a graça de Deus. Ele descobriu a graça do Pai. Porque eu já encerro aqui. Ele pensou: eu não sou mais digno. Eu perdi toda a herança. Eu não sou mais digno. Acabou. Eu perdi tudo. Porque ele não conhecia o amor e a graça do Pai. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, querido, não é porque nós conquistamos,
não é porque não é porque eu faço, é por causa da graça de Deus. Nós chegamos por causa da graça de Deus. Ninguém merece, ninguém merece. É por causa da graça de Deus. Ninguém é merecedor de nada. Mas a única coisa que nós precisamos entender é que eu preciso correr para esse lugar. Eu preciso correr de encontro a essa presença, a presença do Pai. E se eu estou na casa e não estou usufruindo da herança, ei, tudo que é do Pai é teu. Talvez você está na casa, você é crente, mas você olha e fala assim, não, na minha vida, saia daqui essa noite entendendo que você é filho e tem uma herança e que você pode usufruir dela. Você pode usufruir dela. A nossa herança é Ele. Se você estiver achando que a herança é algo que Ele pode te entregar, você não entendeu nada. A tua herança é o Pai. A tua herança é a presença de Deus. A tua herança, a minha herança é estar com Ele. Sobre todas as coisas, sobre tudo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e todas as outras demais coisas nos serão acrescentadas. Eu quero Ele, eu nasci para Ele, eu nasci para estar com Ele, eu nasci para viver com Ele, eu não quero outra coisa, eu quero o Pai, eu quero estar com Ele. Oh, rabaxeri andarabaxeri. Se coloca de pé, querido, no teu lugar essa noite. Você não nasceu para viver em nenhum outro lugar. Você não nasceu para receber outra coisa. A tua herança é a presença dEle. A tua herança é estar com Deus. Feche os seus olhos. Oh Espírito de Deus. Pai, nessa noite nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor como filhos. Ore cantarabaxeri andarabaxori andarabaxori. Eu apresento a minha vida aqui, apresento a vida de cada um que está aqui nessa noite como filhos amados. Pai, nós entendemos essa noite que o Senhor é a nossa herança, que não há nada de mais precioso do que estar contigo, do que estar na tua casa e na tua presença. Mais vale um dia diante de ti do que toda a vida sem te conhecer. Nos livra, ó Pai, nos livra, ó Deus, das conquistas deste mundo, Pai, mas que nós possamos entender todos os dias que a maior herança, o tesouro mais precioso que nós temos é a tua presença, é estar contigo. Ore andarabaxeri andarabaxori andarabaxeri. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Declare isso. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor do que estar contigo, Jesus. É aqui que eu me sinto muito bem. Vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha
Nós vamos permanecer nesse lugar. Desfrutando da nossa herança. Ele é a nossa herança. Você é um filho amado de Deus. A tua vida ainda não acabou. Só está começando. Se você ainda está aqui, Deus não colocou um ponto final na tua história. As derrotas que você viveu, não se compare às vitórias que você vai começar a viver. Deus está começando um tempo de vitória e um tempo de conquista. Continue crendo, continue esperando, continue acreditando. Pode demorar, quanto mais demora, maior será o seu testemunho. Quanto mais o tempo da tua espera, maior será o teu testemunho de vitória. Aleluia! Nós te louvamos, ó Deus. Nós te engrandecemos, Senhor. Oh!